Olá meninas, como vocês estão? Eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia com vocês, trazendo temas sobre crossdressing, sobre as crossdressers. Eu sou Marcela Moretti, psicóloga das crossdressers, e hoje eu trouxe um tema bem interessante, onde eu falo sobre as crossdressers adeptas ao BDSM. O sadomasoquismo começou a ser falado, ou melhor, começou-se a falar sobre o sadomasoquismo lá em meados de 2015, por conta do filme 50 Tons de Cinza. E aí você deve se perguntar, mas o que é o BDSM? O BDSM é uma prática sexual na qual a pessoa procura encontrar prazer na dor, no desconforto. E por que esse prazer ocorre? Ele ocorre porque o nosso cérebro começa a liberar endorfina em situações de aflição. O sistema nervoso reconhece aquela aflição e libera as endorfinas para a gente conseguir lidar com esse desconforto. Só que o que acontece com isso? Gera uma euforia. Então essas pessoas procuram essa sensação de euforia, essa sensação de prazer, que é bem semelhante à da droga morfina. Então, o que acontece no BDSM? Existe o bondage, que é ser amarrado, existe a prática de dominação, de submissão, masoquista, o sadismo. E o que acontece nesses casos? A pessoa ela pode ser amarrada, ela pode ser amarrada com fitas, com cordas, ela pode ser amordaçada, ela pode ser chicoteada, ela pode ser xingada, ela pode sofrer uma certa violência, tanto física quanto psicológica. Pode haver também situações em que pessoas que têm uma posição de poder procurem justamente uma posição contrária durante a relação sexual. O que seria essa posição contrária? Seria a posição de ser pisoteado, de ser humilhado. Tem pessoas que procuram profissionais para lhe pisotear, por exemplo. Por quê? Porque essas pessoas elas procuram uma posição diferente da posição de liderança, de autoritarismo, de poder que elas têm. E muitas vezes essas pessoas podem até ser casadas e procuram essa prática em segredo. É comum ver pessoas também mais inseguras reafirmarem a sua insegurança numa posição submissa. Outras pessoas podem procurar o BDSM mesmo tendo uma autoestima elevada. São pessoas que procuram coisas diferentes na sua vida. Uma coisa que é importante deixar claro: o BDSM, para ser saudável, não deve ser uma prática que envolva assédio, violência, e sempre tem que ser de forma consensual. Ou seja, os parceiros envolvidos na relação devem saber exatamente o que vai acontecer e aceitar isto. Inclusive, no BDSM existe o estabelecimento de uma palavra de segurança. Então, se uma das pessoas durante a relação sexual quiser parar o ato,
ela deve falar essa palavra de segurança. Então, o BDSM não pode ser uma prática onde a pessoa coloque em risco a própria vida e a vida das outras pessoas. Isso já entra num quadro doentio que precisa de tratamento. Na prática do BDSM, não. A gente sabe que o BDSM ainda está relacionado a uma prática de pessoas excêntricas, de pessoas que frequentam clubes eróticos. Então é importante que a crossdresser, no caso, se ela for casada, se ela tiver uma parceira, que ela conte que é uma prática para conseguir ter o próprio controle, uma prática de ter um autocontrole sobre as suas emoções, sobre as suas sensações e ter paciência, porque existe muito uma questão cultural de que a gente não pode sentir dor. Então, a prática ela ainda é mal vista. Tudo precisa ser conversado com o tempo, mostrando exemplos e também respeitando o limite do outro, porque a relação sexual precisa ser prazerosa para as duas pessoas. Se for só para uma, não faz sentido. Uma outra coisa que acontece também no meio BDSM é que essas pessoas chamam de baunilha, usam esse termo para falar de pessoas que não fazem parte do meio BDSM, que têm uma vida e também relações sexuais mais tradicionais. Agora, também tem um outro termo que se chama switcher, que são pessoas que transitam entre o sadismo e o masoquismo. Então é importante conhecer essas práticas. É que nem quando a gente come pimenta pela primeira vez. Pode parecer insuportável a sensação, mas depois você pode começar a gostar, porque você pode até gostar daquela sensação de ardência na ponta da língua pegando fogo, porque você já se acostumou com aquilo. Então, no processo também do BDSM, tem disto também, da pessoa ir se acostumando com a dor. Então, na prática do BDSM, quando as crossdressers praticam também, a prática ela pode ter diferentes intensidades. Tudo depende do que o casal se permite fazer. Inclusive, ainda para reforçar essa questão da hierarquia no BDSM, existem muitos objetos que podem ser comprados no sex shop, como mordaças, chicotes, cordas. Tudo isso é bem comum. Você precisa ver aquilo que para você é confortável e também prazeroso. Outra coisa também que é importante considerar na prática do BDSM é que as pessoas muitas vezes procuram soluções para os seus traumas, para suas questões emocionais, para suas questões psicológicas. Então é importante você se conhecer, você saber exatamente aquilo que você busca nas decisões que você tem na sua vida. É importante fazer essa reflexão para que você tenha o sexo como algo prazeroso. Uma outra coisa que é importante também falar sobre o BDSM é que não necessariamente precisa ter penetração durante a relação sexual. Inclusive,
Muitas pessoas que são dominadoras impedem que a pessoa submissa, que a pessoa dominada, chegue ao orgasmo quando estiver perto dele. Então, não necessariamente no BDSM existe a penetração. Muitas pessoas se sentem estimuladas justamente com esses jogos de dominação, de submissão. Inclusive, essa prática, ela pode também empoderar mulheres, porque culturalmente as mulheres foram colocadas numa posição de submissão no sexo. E a partir do momento em que elas podem exercer uma posição mais dominadora, elas se empoderam. E tem meninas crossdressers, inclusive, que gostam, inclusive que gosta dessa posição, né, de dominação. Então, o que elas procuram no caso? Essa questão da feminilidade mais empoderada. Inclusive, na época, a Mulher Maravilha foi retirada das bancas porque ela tinha um laço, que ela tinha um domínio sobre os homens. Então, a gente precisa pensar tudo isso de uma forma positiva. Fazer valer como uma prática sexual, mas que precisa realmente estar combinada, ser combinada entre o casal, para que seja uma coisa boa, para que seja algo que possa trazer uma pimentinha aí no seu relacionamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se vocês querem fazer essa prática, conversem com seus parceiros, com as suas parceiras. Façam as relações sexuais sempre com preservativo. Caso você não tenha um relacionamento sério já com a pessoa. Procure também usar, de repente, géis que possam facilitar a relação sexual para que você não sinta dor. Procure fazer de uma forma segura, ok? Então, um beijo para você. Procure outras pessoas que sejam adeptas à prática, para você ter informações realmente certas e sérias sobre o assunto. E eu espero que você aproveite bastante, que você encontre mais prazer nas suas relações sexuais, que você faça tudo com segurança. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais vídeos sobre crossdressing, crossdressers. E também me siga no Insta, @marcelaqmt, e agende a sua sessão online, caso você necessite. Eu faço psicoterapia com valor social para as crossdressers, adoro atender as minhas meninas e eu espero que você seja mais uma. E vai ser um prazer enorme te atender. Um beijo para você e até o próximo vídeo.